Olá, cervejeiros, sommeliers da cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai ver sem enrolação nenhuma como dimensionar nosso sistema para servir cerveja, para servir chopp, e como fazer para não tirar aquele, chamam hoje até de Brazilian Pour, que é quando a cerveja fica totalmente só espuma, que o sommelier da depressão tanto gosta, né? Então, vamos lá! Se você quiser saber um pouco mais a fundo e não assistir os outros vídeos dessa série ainda, assista. Eles são fundamentais para entender o conceito do que está acontecendo por trás, mas fazendo algum resumo bem grande, vamos levar algumas coisas em consideração. Primeiro, a pressão de trabalho, que é aquela pressão que a gente vai setar o nosso cilindro, ela tem que ser igual à pressão de carbonatação. Se isso não acontecer, pode ser até melhor para tirar o chopp no começo, mas com o tempo isso aí vai alterar as características originais da cerveja. 2. A turbulência é o maior inimigo da cerveja sair certinha sem espumar. Então a gente tem que evitar a turbulência. E o que mais vai causar turbulência é a cerveja sair rápido. Então a velocidade com que a cerveja sai da torneira tem que ser a menor possível. Quanto menor a velocidade, maior a estabilidade da cerveja, menos espuma vai fazer. E 3. A diferença entre a altura da torneira e do barril, bem como o atrito que a cerveja vai ter na tubulação, é a melhor maneira de reduzir a velocidade sem causar alguma turbulência. Então vamos ver isso daí mais a fundo, recorrendo à equação de Bernoulli, aquela equação que a gente viu no vídeo passado. Mas não se preocupe, a gente não vai falar nem um pouco a fundo dela hoje. Simplesmente vamos falar. Então ela está aqui embaixo. Vamos considerar outras coisas. No vídeo passado a gente desconsiderou o atrito, desconsiderou a altura. Hoje a gente vai considerar o atrito e a altura, só que a gente vai considerar que a velocidade de saída da cerveja da torneira e a velocidade do chopp lá dentro do barril, os dois vão ser praticamente iguais e vão ser praticamente iguais a zero. Então a gente pode tirar tudo isso aí da nossa forma. Não vai ter velocidade na nossa forma. Chamando a diferença de altura só de altura e desconsiderando a pressão externa, porque a pressão externa vai ser zero, nossa fórmula vai se reduzir a essa fórmula super simples aqui, que a pressão no barril tem que ser igual à diferença de altura, a pressão gerada pela diferença de altura e a pressão gerada pelo atrito, pela perda de carga na tubulação. Então a gente tem que equilibrar isso aí. Para ter uma velocidade muito pequena na saída da torneira, a pressão que a gente colocar no barril ela tem que ser compensada pela perda de carga e tem que ser compensada pela altura. Compensar a pressão pela altura seria o ideal, só que isso é algo muito difícil, né? Porque a gente não tem como deixar nosso barril, sei lá, 5 metros para baixo da nossa torneira. Seria inviável, a não ser que você faça um sistema, deixe seu barril lá no porão e joga a torneira lá para cima. Mas em geral, essa diferença de altura é pequena, 1-2 metros no máximo. Então a gente não consegue perder muita energia aí na altura. Então a segunda forma de perder energia, de compensar a pressão, seria pelo atrito. O atrito na tubulação. Quando o chopp passa pela parede da tubulação, ele vai perder energia para a parede, igual a gente falou no vídeo passado, e ele vai perdendo velocidade com o passar do tempo. Quanto mais fina for a tubulação, mais atrito vai ter. Só que existem algumas implicações físicas. Se a gente pega um tubo muito fino e vai ter uma diferença entre a saída da chopeira e o tubo, vai ter uma região ali de turbulência e isso pode ser ruim. Então a gente não pode usar um tubo aí muito fino, às vezes vai ter que ficar dentro dos tubos de chopp mesmo, que são feitos para isso. E o material que é feito, ele também influencia. Então um aço inoxidável ali, bem polido, ele tem pouco atrito, enquanto um PVC, ele acaba tendo um pouco mais de atrito. Então vamos simplificar ainda mais a nossa equação e esquecer a equação de lado, só levar em conta os conceitos que a equação nos deu. Então a gente vai ter a altura e o atrito. Para simplificar muito, se a gente está usando a nossa pressão em bar, cada 1 metro de altura que a gente elevar o chopp vai ser equivalente a 0,1 bar de pressão. Já para o atrito, isso aí vai depender do diâmetro do material da mangueira. Então vou deixar aqui do lado alguns fatores de perda de carga que vai dizer por metro. Então vamos pegar exemplo ali, tubo de vinil de 1 quarto. Ele tem um atrito de 0,19 bars por metro. Ele tem uma perda de carga de 0,19 bar por metro. Isso quer dizer o quê? Para cada metro de mangueira que a gente colocar, ele vai fazer o sistema perder 0,2 bar. Se a gente colocar 10 metros de mangueira, a gente vai ter ali então uma perda de 2 bar. Então vamos tentar dimensionar o equipamento aqui para ter a saída perfeita, para a velocidade da saída do chopp ser bem pequena. Primeiro estudo de caso a gente vai fazer com um sistema mais simples. É um sistema que o barril ele vai estar refrigerado, ele vai estar numa câmara fria, vai estar num kegerator, em alguma coisa desse gênero, e isso vai implicar que a pressão que vai empurrar, a pressão que a gente vai manter o barril, ela vai ser menor. Tudo por causa dos outros vídeos lá, assistam lá se vocês não viram. Então vamos supor que é uma cerveja que está numa câmara fria a 4 graus Celsius, carbonatada com 2,5 volumes, e a pressão nesse caso seria 0,85 bar. Para a gente tirar o chopp, igual se a gente tirasse água, super rápido, super simples, sem espumar nada,
a gente teria que compensar esse 0,85 bar para a velocidade lá ser quase nada na saída. Então vamos supor que a diferença de altura entre o barril e a torneira é 1,5 m. É uma diferença razoável, até um pouquinho alta. 1,5 m, sendo que a cada 1 metro perde 0,1 bar, 1,5 m vai implicar em perder 0,15 bar dos 0,85. Então a gente tem ainda um pouquinho para perder, e a única forma que a gente tem de perder isso aí, ou a melhor forma, na verdade, que a gente tem de perder isso daí, é colocando uma mangueira meio comprida. Vamos pegar a mangueira de PVC. Essa mangueira de PVC, a mangueira trançada, é a mangueira mais comum, de 1/4, aquela fininha. E ela vai ter uma perda ali então de 0,2 bar por metro mais ou menos. A gente precisa perder mais quanto? 0,65 bar. Então, se a gente precisa perder mais 0,65 bar e para cada metro a gente perde 0,2, se a gente colocar 3 metros de mangueira, a gente vai ter perdido então 0,6 bar. Vai sobrar só 0,05 bar. É muito pouco. E isso não vai ter uma influência tão grande no final da cerveja e nosso sistema vai estar praticamente equilibrado. A cerveja ela vai estar sendo empurrada com bastante força pelo barril, mas quando chegar lá na torneira, ela vai estar saindo suave, leve, sem espumar. Quando a gente fala de barril refrigerado, é super simples, porque a nossa pressão de trabalho ela é muito pequena. A gente não tem que usar a pressão de carbonatação é pequena. Então, não precisa de muita coisa para tirar uma cerveja fácil. Agora, o problema é quando a gente faz o barril quente, que é normalmente como se serve numa chopeira. O barril ele vai estar quente, a cerveja ela vai se resfriar depois na serpentina da chopeira. Isso é um problema bem grande, porque se a gente pegar o mesmo caso e exatamente a mesma cerveja, com a mesma carbonatação, 2,5 volumes, na temperatura ali de 25 graus, por exemplo, essa pressão ela vai para 2,4 bar. É muita coisa para compensar. Por isso esse tipo de sistema geralmente ele é bem mais difícil de servir, bem mais difícil de tirar. Nossa, kegerator, câmara fria é alegria para quem trabalha com bar, para quem serve chopps. É sério mesmo. Então a gente tem que compensar 2,4 bar. Como que a gente vai compensar isso? Primeiro com a altura. A altura já está definida, era 1,5 m, não mudamos nada no sistema, só tiramos o barril da câmara fria. 1,5 m, 0,15 bar compensado. As chopeiras, geralmente, elas vão ter um comprimento bem grande dentro de uma serpentina que vai fazer a refrigeração. Isso aí vai ajudar bastante, porque vai ajudar a perder carga também. Então, se pegar uma chopeira padrão, hoje em dia, de inox, ela tem uma serpentina de mais ou menos 12 metros. 12 metros com tubo de 3/8. Tubo de 3/8 de inox, ele não perde muita carga, é 0,05 bar por metro. Mas como essa serpentina tem um comprimento bem grande, 12 metros, acaba sendo relevante. Se fizer a multiplicação ali, vai dar 0,6 bar perdido. Então perdemos 0,6 bar na serpentina, perdemos 0,15 bar na altura. Então temos 0,75 bar. O que faltou, que vai dar ali 1,65 bar, a gente tem que compensar na mangueira externa. E essa mangueira externa vai acabar ficando grande, porque é bastante. Então 1,65 bar, se a gente usar aquela mangueira fininha de novo, que pega 0,2 bar por metro, a gente vai precisar de 8 metros de mangueira para dar 1,6 bar. É grande, é assim mesmo quando a gente faz dimensionamento, fica essas mangueiras grandes mesmo, vocês podem olhar em outros lugares, mas essa é a situação ideal para a gente conseguir tirar um chopp bem tirado, bem simples, aquela fluidez que dá até alegria. Só que isso que a gente está falando são casos idealizados também, a gente não precisa deixar o sistema totalmente equilibrado. Se a gente deixar ele perto do equilíbrio, tá perfeito, a gente vai conseguir tirar adequadamente nossa cerveja ela vai sair de forma suave. Essas equações elas são muito simplificadas, existem muitos outros fatores que vão influenciar, por exemplo, se o tubo está enrolado ou se o tubo está reto, vai ter diferenças de perda de carga. Se existe uma quebradinha ali no tubo, dá uma quebradinha na mangueira, vai existir diferença de perda de carga. Se a gente pegar e comprimir a mangueira lá atrás, assim, vai dar uma puta perda de carga, mas vai aumentar a velocidade do fluido também, que pode descarbonatar a cerveja, ela vai sair espumando na frente. Então isso não é uma coisa geralmente ideal de fazer. Além disso, as válvulas de compensação, tipo aquela italiana, as torneiras de compensação, tipo a italiana, elas oferecem uma resistência também, que pode variar ali de quase 0 bar quando ela está na abertura máxima, até quase 1 bar quando ela está quase o mais fechado possível. Então isso pode ser levado em conta também nesse equacionamento. Isso é um pouco mais difícil de falar porque depende de como está a nossa torneira, até onde ela está ajustada. Então fica muito difícil falar isso aí precisamente. E quando estrangula demais, acaba tendo o fenômeno de aumento da velocidade que vai causar aumento na turbulência. Então, apesar de tudo, apesar dessas torneiras compensarem a perda de carga,
elas podem causar aumento na velocidade, que vai ocasionar aumento na turbulência também, o que ocasionalmente vai fazer a cerveja espumar. Então a melhor forma de dimensionar é exatamente no tamanho da tubulação. Isso aí, quem usa picnic tap vai saber. Vai pegar um picnic tap, vai espumar mesmo. Aí você pega um tubo fino e bem comprido, pega um tubo, dá umas voltas ali para não deixar muito quebrado e tenta servir no copo. Vai sair muito fácil, perfeito. Bom, esse é o terceiro vídeo da série sobre extração de chopp. Se você quiser saber um pouco mais a fundo de uma outra abordagem, não essa abordagem mais técnica de quem faz cerveja, mas a abordagem de quem trabalha com isso, vou deixar linkado um vídeo aqui que a gente vai lançar junto, eu e o Bleed, do Dr. Breja hoje, e nele ele vai falar sobre a visão do serviço, a visão do sommelier sobre a extração da cerveja. É uma abordagem diferente e extremamente interessante. E ainda ele vai falar sobre a extração com nitrogênio. Não deixem de conferir, vejam lá. E se você gostou desse vídeo aqui, por favor, clique embaixo em gostei, segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram. Não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever no Beer School. Muito obrigado e até o próximo vídeo.